Quando eu me dei por conta, eu falei, meu Deus do céu, onde eu estou pisando? O chão nessa hora me faltou, porque eu não sabia exatamente o que eu deveria fazer, mas absolutamente nada. Olá, colega, seja bem-vindo ao DTM em Foco, um programa que ajuda você, dentista, a ter mais segurança em tratar as disfunções da ATM. Eu sou Victor Ferzelli, especialista em disfunções da ATM e dores orofaciais. Nesse programa, nós vamos falar sobre como eu decidi tratar as disfunções da ATM. Veja bem, esse programa que nós estamos abrindo agora, semanalmente, visa orientar colegas que nunca tiveram contato com tratamentos de disfunção temporomandibular, colegas que já têm alguma prática com as disfunções e até especialistas onde algum detalhe possa lhe ajudar. E nesse primeiro programa, como eu decidi tratar as disfunções da ATM na minha vida profissional. Muito bem, quando eu comecei a minha história na odontologia, isso há 38, 39 anos, eu comecei como quase todos os colegas começam, tratando aquilo que havia aprendido na escola. E evidentemente tudo aquilo que a gente aprende na escola só vai nos servir para o nosso primeiro ano da vida profissional. Muito bem, comecei a tratar, comecei a trabalhar, comecei a ganhar o meu dinheiro, até que um determinado dia, alguma coisa aconteceu que foi uma mudança radical, que me fez ter uma mudança radical, não só na minha postura em relação à odontologia, mas também no meu modo de pensar em relação às situações que me ocorreu exatamente há uns 25 anos atrás. Muito bem. Ocorre que num determinado momento, num tratamento que eu estava fazendo numa determinada paciente, eu encaminhei para que ela fizesse um tratamento ortodôntico e quando ela voltou para eu dar continuidade a um tratamento reabilitador, ela chegou me dizendo, Dr. Vitor, quando eu fui para tratar as disfunções, quando eu vim aqui, eu não tinha qualquer tipo de sinal, não tinha qualquer tipo de sintoma que eu estou sentindo agora. Muitas dores de cabeça, muitos estalos. Quando eu me dei por conta, eu falei, meu Deus do céu, onde eu estou pisando? O chão nessa hora me faltou, porque eu não sabia exatamente o que eu deveria fazer. Mas absolutamente nada. Até que eu comecei a cair na real que eu deveria começar a me preocupar com outra coisa, com outro tipo de problema que eu não havia sido orientado há um tempo atrás nas faculdades, ou na minha faculdade. O que eram aquelas dores? Eu só tinha aprendido até então a mexer com dentes, gengiva, tratamento de canal, ortodontia, etc. E o que era aquilo que estava me aparecendo? Estalos na articulação. Daí foi onde esse caso realmente mudou a minha vida. Eu não podia engolir aquilo. E todas as noites, quando eu ia dormir, eu pensava, tem alguma coisa de errado que eu preciso fazer na minha vida profissional. E o detalhe mais importante foi que eu precisei, evidentemente, correr atrás. E correr atrás, eu imaginei, então, ouvi falar da palavra oclusão, que na minha faculdade só tivemos 6 meses para fazer trabalhos. Trabalho do que é oclusão, o que é um articulador, apresentar um trabalho escrito e ponto. Só isso. Até que me ocorreu, lendo os livros daquela época,
que a oclusão poderia ter algum tipo de participação nas disfunções da ATM. Eu falei, bingo, é a oclusão que eu vou ter que começar a estudar. E comecei a estudar a oclusão. E comecei a estudar a oclusão como se fosse algo assim, perdido no tempo, que eu precisava correr atrás desse prejuízo. E qual foi o meu primeiro erro ao tratar a disfunção da ATM? Simplesmente chamei essa paciente que estava me culpando a todo momento dela estar com aquelas dores, porque quando ela chegou no meu consultório, na minha clínica, no meu consultório naquela época, ela estava totalmente assintomática. E depois que eu havia orientado ela para fazer um tratamento de disfunção, um tratamento ortodôntico, ela voltou com disfunção. Eu pensei, é a oclusão que não foi bem finalizada. Daí o que eu comecei a fazer? Chamei a paciente, já que eu estava estudando oclusão, chamei a paciente e comecei a fazer ajuste oclusal nessa paciente. Entendi mais ou menos o que era uma guia, entendi mais ou menos como é que era ajustar uma oclusão e pimba! Ajustei toda a oclusão dessa paciente. E a paciente com estalos e com dores. Eu pensei, agora vai mudar tudo isso. E quando essa paciente chega para mim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sempre vindo e sempre reclamando que, Vitor, eu estou sentindo dores. Falei, mas como? Se eu já fiz todo um ajuste oclusal, não tem por que você sentir dores. Foi aí que eu tomei uma decisão. Que eu precisava correr atrás, mais a fundo nisso, porque eu evidentemente não estava conseguindo encontrar base para tudo aquilo que eu estava falando, para tudo aquilo que eu estava fazendo. E quais eram as disponibilidades de curso para DTM, que eu nem sabia o que era uma DTM. Ela me falava, eu estou com dor aqui, eu estou com estalo aqui. Eu falei, bom, aqui só tem ATM. Deixe-me procurar onde tem cursos de ATM. E não tinha qualquer curso até então. Mas os cursos que tinham até então eram cursos de oclusão. E nos cursos de oclusão, eu acabei fazendo curso com Antônio Sérgio Guimarães, há uns 30 anos atrás, Suzano, e até então a gente ouvia muito a palavra oclusão e ouvia muito a palavra ATM, disfunções da ATM. E se a gente só fazendo uma interrupção, se a gente for ver quais os cursos hoje que nós temos com muita frequência e muito disponíveis hoje, são cursos de estética, harmonização facial, ortodontia. Só que naquela minha época, todo mundo queria o quê? Fazer alguma especialização. E qual era? Endodontia, prótese, ortodontia, implante, e aí foi evoluindo. Até que as pessoas começaram a querer fazer, inclusive, as lentes de porcelana e agora as harmonizações faciais. E quando será que nós vamos ter essa mesma disponibilidade de cursos sendo ministrados sobre disfunções da ATM? Voltando. Não satisfeito com isso, eu comecei a fazer um curso de especialização em prótese. E mesmo assim ainda eu encontrava poucos resultados palpáveis para as disfunções temporomandibulares. Aí eu comecei a estudar, apresentei inclusive um caso clínico, onde eu imaginei que a oclusão poderia ter algum tipo de relacionamento com as disfunções e apresentei na Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, onde eu tive a grata satisfação de ter sido escolhido como o melhor trabalho, onde eram as lentes de porcelana em 1997. As lentes de porcelana
ajudando a estética e devolver funções para um bom ciclo mastigatório, onde eu falava bastante sobre as disfunções, imaginando que aquilo que eu estava criando naquela época e que foi escolhido como o melhor trabalho em oclusão, eu tinha imaginado para mim que ali era o caminho para tratar as disfunções temporomandibulares. Aí eu comecei, mesmo assim, a fazer mais cursos. E agora aparecia um curso de ATM em São Paulo. E apesar que eles eram bastante escassos, eu cheguei, inclusive, para vocês terem uma ideia, a promover jornadas com professores internacionais na ânsia de saber mais sobre as disfunções temporomandibulares. Daí comecei a viajar para fora, tamanho eram as minhas dúvidas e insucessos que acompanhavam. Eu fiz curso em Paris, Universidade de Gotemburgo, na Suécia, Universidade de Zurique, na Suíça, Universidade de Milwaukee, em Illinois, nos Estados Unidos, Universidade da Califórnia, Iowa. E pura e simplesmente eu já estava tão empolgado e dada a minha condição de estudar bastante as disfunções, eu acabei me tornando especialista em disfunções temporomandibulares. O detalhe mais importante em tudo isto era que, de cada curso que eu fazia, eu encontrava algum detalhe que me ajudava no cotidiano dos meus pacientes, e agora eu já estava, por conta dessa condição de ter sido premiado, eu comecei a receber muitos convites para dar cursos no Brasil sobre oclusão, oclusão, mas que para as pessoas poderem se interessar no curso de oclusão, nós nominávamos curso de prótese fixa. As pessoas vinham para fazer o curso de prótese fixa e eu, 6 meses, passava a falar de oclusão antes de fazer prótese fixa. Antes de falar em prótese fixa. O detalhe é que, quando eu já estava bem mais familiarizado com a oclusão e meus alunos também, os próximos cursos passaram a ser de oclusão e disfunção temporomandibular. Então as pessoas vinham para fazer o curso de oclusão e depois eu já enveredava nas disfunções temporomandibulares. O detalhe mais interessante em relação a tudo isto é que, mesmo assim, eu ainda observava que nos pacientes dos nossos cursos, eu encontrava situações que estavam um pouco diferentes de um curso, parecido com outro, mas enfim, muitas dificuldades começaram a aparecer. Aí eu comecei a colocar em prática, porque muitos pacientes chegavam para mim e falavam assim: olha, depois que você ajustou a minha boca na reabilitação que vocês fizeram, melhoraram as minhas dores. Eu falei, então, as dores têm a ver com a oclusão. Mas também depois apareciam os mesmos pacientes reabilitados dizendo: eu continuo com as dores da qual eu me referi há 6 meses atrás, quando eu entrei no seu curso. Daí foi quando eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu tinha visto, um pouquinho num curso, uma outra coisa interessante no outro, e comecei a aplicar nos meus cursos. Aí comecei a encontrar os resultados de uma forma substancial. E ao encontrar de uma forma substancial, eu falei: agora eu tenho mais segurança para ensinar disfunções temporomandibulares. Observem o roteiro que eu fiz para chegar até ter um pouco mais de segurança
para tratar e ensinar disfunções temporomandibulares. Aí comecei a colocar em prática tudo isso e, inclusive nos cursos de atualização em disfunções e especialização em disfunções temporomandibulares, começamos a encontrar resultados fantásticos, que na verdade me ajudou a ter que reverter todinho aquele erro que eu havia feito. Ou seja, comecei a observar que eu precisava mudar algumas abordagens em relação aos próprios pacientes. E ao mudar a abordagem e a forma com que eu me dirigia ao paciente para tratar toda uma reabilitação, comecei a me preocupar com, primeiro, eu tenho que tirar esse paciente da dor. Aí eu comecei a criar um protocolo específico. Esse protocolo eu falei assim para os meus alunos: olha, ao entregar a placa para os pacientes, você vai ter que dizer para ele que ele vai ter que fazer isto. E comecei a encontrar resultados cada vez mais fantásticos para os meus pacientes. Até que, de 10 anos para cá, pouco eu tive que adicionar a este protocolo. E os resultados começaram a acontecer de uma forma brilhante, não só nos cursos, mas também na minha clínica. E o que é, na verdade, esse protocolo? Esse protocolo é um modus operandi, é um modus de trabalhar o tratamento com o paciente. E o segredo, ao meu ver, num curso que eu acabei criando chamado DTM em Prática, ele é um dos focos principais do tratamento. Por quê? Na realidade, se você apenas entrega uma placa para um paciente, que é o que a gente ouviu dizer, que trata de disfunção com placas oclusais, fiz muitos cursos de placas oclusais, de Michigan, Mil Relaxante, placa de relaxamento, placa disso, placa daquilo. Mas não sabia como trabalhar com as placas e não sabia como individualizar essas placas para aqueles casos. Então é como você nadar em cima de um barco sem saber para que rumo você vai tomar. Tudo bem, estou em cima de uma placa oclusal, mas não sei que rumo vou fazer o meu paciente tomar para conseguir os resultados. E observem que quando eu comecei a entender até um pouquinho mais de disfunção temporomandibular e oclusão, eu inclusive passava a ser chamado pelos próprios conselhos regionais de odontologia para dar o meu parecer a respeito de casos clínicos cujos pacientes estavam já questionando os dentistas pelo fato de ter terminado uma reabilitação com disfunção, terminado um tratamento ortodôntico com disfunção, e os pacientes passaram a questionar tudo isso. Foi quando, evidentemente, começou-se a ter, naquela época, uma preocupação maior com os pacientes. E essa preocupação maior fez o quê? Fez toda uma odontologia repensar, rever os seus fundamentos. Quando eu digo isso é porque se nós não tivéssemos as disfunções, ela não teria nem se tornado especialidade. Nós não teríamos trabalhos como nós temos agora, inúmeros trabalhos. Até um tempo atrás dizia-se assim, quando você lia um trabalho científico, mais trabalhos precisam ser feitos para confirmar esse resultado. Sempre, sempre, sempre. No final dos trabalhos tinha isso. Das publicações tinham isso. Em quase toda a bibliografia tinha isso.
hoje já estamos encontrando resultados seguros, porque uma outra realidade já chegou. Uma realidade que não existia há 40 anos atrás nos nossos pacientes e que hoje existe. Aí você vai poder me dizer, mas espera aí, naquela época não tinha uma maloclusão? Tinha. Mas também naquela época também tinha a boa oclusão. E mesmo assim, com boa ou com péssima oclusão, pouco se ouvia falar em disfunções da ATM, como nós estamos ouvindo hoje. E fiquem atentos, porque as disfunções temporomandibulares daqui a algum tempo vai concorrer firmemente com as lentes de porcelana, com as harmonizações. E quem começar a se preocupar agora com as disfunções vai sair na frente, sim. Porque se naquela época eu comecei a me preocupar com as disfunções por conta de um erro meu, por conta de um insucesso meu, talvez você esteja assistindo esse vídeo também, ou porque não conseguiu sanar algum problema, ou porque apareceu algum problema de disfunção da ATM no seu consultório e você também, como eu, você ficou perdido. Ou ainda mais sendo visionário, e tomara que também você esteja sendo, se preocupar que no futuro, não muito distante, o que mais vai aparecer são as disfunções da ATM. E entendam, ou entenda você, colega, que esses casos clínicos, se não lhe apareceu ainda, o que eu duvido muito, seja um parente seu, seja algum caso clínico, uma hora esse caso clínico vai lhe aparecer. Eu duvido que você não tenha pelo menos ouvido falar do problema voltado para a ATM por conta de estalos. E você simplesmente falar, não, essas dores, esses estalos, você vai ter que conviver com isso para o resto da sua vida. Está errado. Está errado. Nesse programa DTM em Foco, que vai ser semanal, eu vou querer colocar muitas questões de muitas perguntas que me apareceram nos meus directs, no YouTube, no Facebook, me perguntando, professor, como é que é isso? Como é que eu faço aquilo? E eu comecei a reunir essas perguntas em diversos temas. E as perguntas que mais apareceram são as perguntas que vão fazer parte do DTM em Foco. Mas para concluir, olha só o que aconteceu. Quando eu comecei a encontrar resultados positivos nos meus pacientes, não só isso me trouxe uma alegria muito grande, pelo fato do paciente chegar para você e falar assim, doutor, eu percorri uma via sacra, procurei otorrino, neurologista, 30 anos com dores de cabeça, zumbido, fui até em oftalmo, porque eu tinha dor de fundo de olho. Pensei que eu tinha um câncer. E as pessoas vêm preocupadas com isso. Quando agora eu acalmo, falo, fique tranquila. Ainda bem que todos esses sintomas que você está tendo aqui vão ser tratados numa única especialidade. Porque eu cheguei à conclusão que aquele caso que reúne sintomas das mais diversas especialidades médicas poderiam, para aquele caso, serem tratados numa única especialidade, a de disfunção da ATM. E aonde eu quero chegar em relação a tudo isso? É que esses pacientes não só se sentiram mais seguros, felizes e passaram, inclusive, a indicar outros pacientes que não eram meus pacientes para vir tratar disfunções da ATM.
E com isso, esses pacientes passaram a entregar a sua boca para mim e dizer assim: doutor, trate ou me diga o que você quer fazer agora, já que eu estou me sentindo totalmente segura em relação ao Senhor. Então entendam que os colegas que nunca tiveram contato com as disfunções passem a ter preocupações em relação a tudo isso. Quem sabe vocês façam um curso de atualização para ver se é isso mesmo que vocês querem. E aí ainda mais façam um curso de especialização. E depois possam se tornar, inclusive, membro de uma sociedade que, inclusive, eu sou um dos membros fundadores, que é a Sociedade Brasileira de Disfunção da ATM e Dores Orofaciais, SBDOF. Então, o intuito aqui é desmistificar que a disfunção é um bicho de 7 cabeças, que ela é difícil de ser tratada, que você que está lá no interior do Amazonas, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Mato Grosso, você não possa tratar as disfunções. E não vai encontrar porque você não está estudando em grandes centros. A informação está chegando agora até você, porque a internet chegou até você. Chegou a hora de você se despertar para uma nova realidade. A concorrência é muito grande aí fora. Quantos dentistas não tem? Agora, vão se destacar aqueles que oferecerem qualidade de vida para os seus pacientes. E quando eu digo qualidade de vida, significa dizer o quê? O paciente estar bem e seguro para oferecer os seus próximos tratamentos.